A paz do Senhor, irmãos. Vou ler aqui a palavra do Senhor no Salmos 2, que diz assim: Porque se amontinam as nações e os povos tramam em vão, em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho. Tu és o meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, reis, sejam prudentes. Aceite a advertência, autoridades da terra. Adore o Senhor com tremor, exulte com tremor, beije o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acendem a sua ira, como são felizes todos os que nele refugiam. Essa palavra é uma palavra maravilhosa em que Deus fala nesses salmos, nesses versos, com Davi. Esses versos, né? Porque é uma pergunta que o salmista Davi faz nesses versos. Por que se amontinam as nações e os povos tramam em vão? Por quê? Por que se amontinam as nações? Ele disse: e o povo tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor. Por quê? Porque os reis da terra tomam posição, os governantes conspiram unidos contra o Senhor Deus e contra o seu ungido e dizem: por que fazem assim? Não sabe que Deus está no comando e no controle de tudo? Deus está no comando e no controle de tudo. E disfarçamos em pedaços as correntes e lancemos de nós as suas algemas. Porque a palavra de Deus é algemas? As coisas de Deus é algemas? Buscar a Deus é algemas? E lancemos fora. Colocamos para trás. Lancemos de nós. As coisas de Deus é algemas? A palavra de Deus é algemas? O conselho de Deus é algemas? Façamos em pedaços as suas correntes e lancemos de nós as suas algemas. E é algemas? Não é não. Deus está no comando e no controle. Do seu trono nos céus, o Senhor Deus põe a rir e caçoa deles. Dos que falam que as coisas de Deus é algemas. Lancemos de nós. A palavra de Deus é algemas. Mas Deus está vendo tudo. Deus ri e caçoa deles. Deus se ira com essas coisas. E na ira de Deus o repreende.
Deus os repreende na sua ira. Deus os repreende. Aleluia. No furor de Deus os aterroriza dizendo: aleluia. Deus diz que estabeleceu o rei em Sião. Ele estabeleceu no santo monte de Deus. E Deus proclamou o decreto do Senhor Deus. O decreto é do Senhor Deus, não é de homem. Deus proclamou o decreto dele, o decreto é do Senhor Deus. Deus disse ao Senhor Jesus Cristo, Deus disse ao Senhor Jesus Cristo: tu é meu filho, hoje te gerei. Deus falou com o Senhor Jesus Cristo: tu és meu filho, hoje te gerei. E Deus disse para o seu: pede-me e te darei as nações como herança. E Deus deu as nações para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo comprou as nações com preço de sangue. O Senhor Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário pelas nações. As nações foram compradas com preço alto, com preço de sangue na cruz do Calvário. Jesus não veio morrer em vão. Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário pelas nações. Aleluia! Como herança os confins da terra, como a tua propriedade. Tudo pertence ao Senhor Jesus. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus é o Rei das nações. Jesus é o cabeça da igreja. Nós somos membros do corpo do Senhor Jesus Cristo. É Jesus que quebrarás com vara de ferro. É Jesus que despedaçarás como um vaso de barro. Por isso é necessário que os reis sejam prudentes em saber que Deus está no domínio de tudo, e o Senhor Jesus, o Espírito Santo que está na terra, está no domínio de tudo. E não era, mano, só como o homem quer, como Deus quer. O coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta vem do Senhor. E Deus frustra os planos das nações. Por quê? Porque a resposta vem do Senhor Deus. Os homens fazem plano, mas as respostas vêm do Senhor Deus. Aleluia. É necessário prudência dos reis. É necessário prudência que saiba que há um Deus Todo-Poderoso acima de tudo. Deus está no comando e no controle de tudo. É o nosso Deus Criador. É necessário aceitar a advertência. As autoridades devem aceitar as advertências de Deus. Deus deixou para a igreja na terra orar pelas autoridades. A Bíblia diz que é necessário que a igreja ore pelas autoridades. Mas as autoridades devem aceitar a advertência de Deus, da palavra de Deus, porque as autoridades, quem constituiu foi Deus. Quem constituiu a cada uma das autoridades é Deus. É Deus que constitui as autoridades da terra.
Todas as autoridades da terra, quem constituiu as autoridades foi Deus. E Deus está no comando e no controle de tudo. É Deus. Adore o Senhor com temor. É necessário adorar a Deus com temor. Porque o temor é o princípio da sabedoria. É necessário adorar ao Deus Todo-Poderoso com temor e tremor. É necessário se alegrar em Deus com temor. Se alegrar em Deus com temor. Porque o homem não é nada sem Deus. Deus é tudo. Aleluia. Beije o Filho. Jesus é o Filho de Deus. Precisa ser beijado, adorado, amado. Jesus deu a sua vida. Beije o Filho para que ele não se ire. É necessário. E vocês não sejam destruídos de repente. Porque se Jesus tirar, o homem é destruído de repente. Se Deus tirar, o homem é destruído. O homem é tão pequenininho. Se Deus tirar, o homem é destruído de repente. Aleluia. Glória a Deus. O que será do homem sem Deus? Deus é nosso Pai Criador, foi quem nos criou, quem nos gerou no ventre de nossa mãe. Nos colocou no mundo. Aleluia. Glória a Deus. Pois no instante acende a sua ira. Deus acende a sua ira no instante. Como são felizes todos os que nele refugiam. Como são felizes todos que se refugiam em Deus. É necessário que todos se refugiem em Deus, porque são felizes. Todos se refugiam em Deus são felizes. Nós somos felizes se nós nos refugiamos em Deus. Todo homem é feliz se ele se refugiar em Deus, porque Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Deus é tudo para nós. E que Deus nos abençoe. Aleluia.